O Internacional treina em Itu para a partida de terça-feira contra o Real Tomayapo, na Bolívia, pela Copa Sul-Americana, onde segue na busca por uma vaga nos play-offs da competição. Perdeu 3 jogadores, Rocher, Borré e Valência. Entretanto, uma situação com a Federação Uruguaia tem irritado nos bastidores. Teria a seleção celeste beneficiado o Flamengo no Campeonato Brasileiro e também nas competições continentais? A gente fala também a respeito de uma proposta feita pelo Grêmio ao Internacional e que foi negada pelo presidente Alessandro Barcelos. Os bastidores da vitória colorada sobre o Cuiabá, que teve festa para o lateral direito espanhol Hugo Malho. Este é o Diário do Inter KTO deste domingo, 2 de junho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando a respeito da preparação colorada para enfrentar o Real Tomayapo nessa terça-feira pela Copa Sul-Americana. Depois da vitória sobre a equipe do Cuiabá, o Inter já voltou para Itu, no interior de São Paulo, para realizar as suas últimas atividades em solo de Itu, antes da maratona, onde joga contra o Real Tomayapo da Bolívia e depois volta para o Rio Grande do Sul, porque no sábado enfrenta no estádio Alfredo Jaconi a equipe do Delfim e nesses 2 jogos o Inter vai definir o seu futuro na Copa Sul-Americana, na competição continental. Precisa de 4 pontos em 2 jogos, uma conta simples para que possa avançar, mas 4 pontos desde que a vitória seja contra a equipe do Delfim, preferencialmente. Este é o cálculo para que o Inter consiga, de maneira tranquila, a sua vaga para a próxima fase da Sul-Americana, através de uma repescagem contra o terceiro colocado dos grupos da Copa Libertadores da América. Aliás, nesta segunda-feira vai ter o sorteio das competições continentais, da Libertadores, da Copa Sul-Americana, e o Inter vai conhecer o seu adversário caso avance para a próxima fase. Tudo isso vai ser definido em um sorteio nesta segunda-feira, tá? O time treinou com 3 desfalques, Rocher, Valência e Borré, porque esses jogadores já foram liberados para as seleções de seus países, onde vão jogar alguns amistosos e vão disputar a Copa América. Entretanto, uma situação tem incomodado a direção, a torcida e todo mundo no ambiente colorado, que foi o fato da seleção uruguaia ter beneficiado outros clubes do futebol brasileiro em relação ao Internacional. O Inter tentou a liberação de Rocher, de Borré e de Valência para o jogo contra o Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana e não conseguiu. A seleção uruguaia bateu o pé, por exemplo, e levou o Sérgio Rocher. Entretanto, os jogadores do Flamengo da seleção uruguaia não foram convocados, assim como os jogadores também do Atlético Paranaense. Não foram convocados para essa primeira sequência de amistosos, que tem uma data FIFA até o dia 12 de junho. E o do Inter foi. E isso acabou incomodando as pessoas do Internacional, as pessoas do ambiente colorado. A seleção do Uruguai aceitou o pedido de liberação do Flamengo, do Atlético Paranaense, e não aceitou do Internacional. Por quê? Ninguém do Uruguai deu uma explicação exata em relação a isso. Mas é um fato que incomoda todo mundo no ambiente colorado, porque o Rocher está sendo convocado, enquanto os jogadores do Flamengo não, para esta primeira data FIFA dos amistosos até o dia 12 de junho. O Rocher poderia jogar mais algumas partidas com a camisa do Internacional. Avançando na pauta, o Inter não vai ter então Rocher, nem Valência, nem Borré. E em função disso vai precisar fazer mudanças no ataque. E o Kudê já deu algum indicativo de que mudanças serão essas a partir dos próximos jogos. E eu falei a respeito disso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir nesse vídeo que eu gravei na tarde desse domingo, onde eu falo de uma insatisfação do Eduardo Kudê, de uma irritação que o Kudê teve na entrevista coletiva após a vitória, tá? E sobre a explicação que ele deu pelo fato de ter tirado o Valência no intervalo. E a grande verdade é que ali também existiu o entendimento de que não foram bem os 2 atacantes na partida contra o Cuiabá. O Alan Patrick deve ser deslocado para aquele setor, eu explico tudo nesse vídeo, é só clicar aqui para assistir, tá? Bom, avançando na pauta, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, concedeu uma entrevista antes da partida contra o Red Bull Bragantino no último sábado e falou de algumas situações envolvendo o Internacional. Em especial, ele disse que fez uma proposta ao presidente Alessandro Barcelos que foi negada pelo presidente do Internacional. O presidente Guerra, diretamente ao presidente do Inter, solicitou que os 2 grenais fossem jogados em campo neutro.
O Grêmio queria mandar o jogo no estádio do Maracanã, e aí sugeriu que o Inter mandasse também em um campo neutro. E o presidente Alessandro Barcelos negou essa proposta de acordo com o presidente Alberto Guerra do Grêmio, tá? O Inter até lançou, vazou no bastidor para a imprensa que não aceitaria jogar o segundo Grenal do Campeonato Brasileiro fora do estado, mas o Inter não falou sobre não jogar em um campo neutro. A questão é, o Inter, de acordo com o presidente Alberto Guerra, bateu o pé que vai jogar o Grenal do retorno no Beira-Rio, independente de onde o Grêmio vai conseguir jogar. Independente do fato do Grêmio não ter conseguido, não conseguir mandar esse clássico na Arena do Grêmio. O Inter bateu o pé que vai jogar o segundo Grenal no Beira-Rio. E isso incomodou alguns dirigentes gremistas, foi a postura do presidente Alessandro Barcelos. O Grenal do retorno será no Beira-Rio, desde que tudo esteja organizado no estádio Beira-Rio, e as situações estão sendo trabalhadas no estádio Colorado para que, enfim, ele possa receber jogos novamente. Por último, eu quero fechar trazendo alguns vídeos de bastidor da vitória colorada sobre a equipe do Cuiabá pelo placar de 1-0, e o Inter lançou um vídeo dos bastidores, tá? E uma situação chamou a atenção, que foi a festa feita no vestiário para o lateral direito Hugo Malo, quando ele entrou no vestiário. Hugo Malo, autor do gol do Internacional. Teve uma situação que o Hugo Malo ele teve um corte nesta região aqui do rosto, que segundo ele o impedia de sorrir, porque se ele sorrisse, tu estica a pele aqui e aí poderia abrir o curativo, e doía provavelmente, né? Então ele sai e ele fica fazendo uma cara muito séria, se segurando para não sorrir, para não rir, porque ele estava com esse machucado na boca. Mas foi muita festa no vestiário para o Hugo Malo. Ele dançou, inclusive eu vou rodar aqui o vídeo desse momento de descontração no vestiário colorado. Este Hugo Malo, muito celebrado e que foi o herói, o autor do gol da vitória sobre a equipe do Cuiabá. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desta semana de futebol. A gente tem pela Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, jogos nesta segunda-feira. Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Odd do Santos 1,46, empate 3,75. Botafogo de Ribeirão Preto está pagando 8. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!